Olá, turminha! Chegamos então ao vídeo explicativo da semana 9. Eu sou a professora Alessandra Fonseca, da Escola Catarina de Presidente Prudente, do quinto ano A. Vamos lá aos conteúdos. Nós estudamos essa semana a matéria de Ciências, História e Geografia, dentro dessa disciplina interdisciplinar. E nós vimos migrações no território brasileiro, migração de retorno, migração campo-cidade e desigualdade social. Vamos lá para os comentários. Para estabelecer aqui, então, o conceito de migração, para a gente não ficar em dúvida. Migração é o deslocamento populacional de um lugar para outro. Ocorre por diversas razões, provocando transformações socioespaciais. De forma temporária ou permanente, desde o início da humanidade, a migração tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Então, migração é um movimento muito recorrente também para os animais. Nós sempre vemos entre a fauna, né? Os animais, devido às mudanças climáticas, migraram, ou dependendo da estação do ano, eles sempre migram, depois retornam. E com o ser humano não é diferente, o ser humano está sempre buscando a melhor localização para a sua sobrevivência. Os tipos de migração. Nós temos migrações quanto à área, que podem ser internas ou externas, podem ser dentro do mesmo país, fora do país, dentro do mesmo continente ou fora do continente. Temos a migração da forma voluntária, que é quando eu tenho o desejo de me mudar, ou forçada, quando eu sou obrigada a isso. Quanto à legalidade, com os papéis da justiça, é uma migração legal ou pode ser também clandestina, quando é o contrário. E a duração pode ser temporária, vou passar uma temporada fora, fazer um intercâmbio, ou ir definitivamente para esse lugar. Agora tem uma atividade. Vocês fizeram aí durante a semana, vamos fazer a correção. Quais são as duas regiões de onde mais saíram migrantes aqui no Brasil? Então, nós temos dois períodos, de 50 a 70 e de 70 a 90. Em ambos os períodos foram das regiões de Nordeste e Sul. E depois, para onde foram esses migrantes, né? Para o estado de São Paulo. Esse é o movimento da migração dentro do Brasil. Aí, analisando esse mapa, migração década de 2000, o que ocorreu com a migração nordestina no estado de São Paulo na década de 2000? O número de nordestinos que foram para São Paulo foi um pouco menor do que o número que retornou ao Nordeste, fenômeno chamado migração de retorno. Então, esse é um fenômeno que até algumas décadas atrás não acontecia assim. Então, aqui está explicando para vocês o que é de fato a migração de retorno. E no estado onde você mora, o que ocorreu nesses períodos, né, de 50 a 70, de 70 a 90 e década de 2000? Aqui nós recebemos sim bastante gente em Presidente Prudente, né? Só que nós não encontramos aqui dados oficiais sobre a migração na nossa cidade. Contudo, a gente sabe que tem bastante gente vindo de outros países, assim como agora nós temos inclusive um aluno na nossa sala da família que veio da Venezuela, né? Então nós somos sim uma cidade que recebe imigrantes e também migrantes, ou seja, pessoas que saem de outros países ou de outros estados brasileiros. Outra atividade que a gente fez e vocês vão conferir aí agora. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. O censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do Sudeste para o Nordeste. Entre os migrantes nordestinos, as regiões Norte e Centro-Oeste também foram escolhidas, com a busca por melhores oportunidades econômicas. Ainda há a migração de retorno, mas não é tão grande como já foi. Aí tem os dados do autor e vem aí a pergunta. Segundo o texto, a migração de retorno da região Sudeste para a região Nordeste está encerrada? Na verdade, não.
né? Segundo o texto, ainda há migração de retorno, mas esse movimento diminuiu. Então, a migração de retorno é quando as pessoas que vieram de um determinado lugar voltam para o seu lugar assim que conseguem condições melhores de vida, condições econômicas. Porém, as pessoas estão começando a se estabelecer no lugar, né? Então, por isso que a migração de retorno tem um movimento de diminuição, porque aqueles migrantes que vieram para o estado de São Paulo começam a ficar em São Paulo, estabelecer-se permanentemente. Já a migração campo-cidade. Até 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural, ou seja, nos sítios, fazendas e chácaras. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se mais numerosa. Então, esse é o fenômeno chamado de êxodo rural, quando a maioria da população que antes vivia na zona rural passa a vir morar e se estabelecer na zona urbana. Atividade. Complete o gráfico abaixo representado, que representa, desculpa, a população urbana e rural do Brasil. Consulte os dados do censo demográfico apresentados na tabela. Depois faça uma legenda, escreva o título. Então, a professora até coloriu aí para vocês, olha só, entre milhões de habitantes. Então, o título fica Brasil, população urbana e rural, aí tem que colocar o período, de 1950 a 2010. A gente pode observar isso no eixo horizontal do gráfico, que tem os anos ali. Agora, o eixo vertical do gráfico, ele apresenta os dados entre milhões de habitantes. Então, essa quantidade aí vai sempre representar cada milhões de habitantes. Se tem o número 10, 10 milhões, aí vai subindo, 20, 30, 40, né? A gente vai observando aí a mudança da população, que antes era prioritariamente da zona rural, e agora se sobressai, então, a população que foi cada vez mais aumentando também em números e morando na zona urbana. Fonte, vocês têm que colocar aí, IBGE, Censo Demográfico de 2010. A partir de que ano a população urbana se tornou maior que a população rural? A partir de 1970, como a gente já tinha até visto no slide anterior, né, pessoal? Mas vocês podem observar ali no gráfico, é em 70 que a barrinha verde, que na legenda significa população urbana, fica mais alta do que a barrinha laranja, que significa em números a população rural. Agora, um tema bastante chocante, né? A desigualdade social. Impossível vocês, crianças, não observarem isso no dia a dia. Eu sei que vocês já são crianças bem críticas, né? E conseguem ter essa noção, tanto nas novelas que vocês assistem, nos programas, quanto nos jornais. Vocês conseguem observar o que é a desigualdade social. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Olha só essa imagem, né? Do lado direito, nós temos um super condomínio de luxo, né? Vocês podem observar que cada varanda tem uma pequena piscina, é bem arborizada, é um prédio muito bonito. Ele dispõe aí de uma quadra esportiva, duas na verdade, uma piscina grande, lá também para quem quiser ir na grande. Então, a gente está vendo que a distribuição de espaço e renda se diferem muito, porque na parte esquerda da imagem nós temos uma casinha quase em cima da outra, né? Até as cores são diferentes. Vocês conseguem observar que é mais cor de tijolo mesmo, né? As paredes não foi pintado, não foi rebocado. E aí a gente vê a má distribuição de renda, porque do lado direito as pessoas têm uma vida luxuosa e do lado esquerdo parece ser bem complicada a situação econômica das famílias que se estabeleceram ali. Olha só, o mesmo pode ser observado nessa próxima imagem. Então, nós temos à frente, de frente para a praia, prédios luxuosos, em que com certeza estão pessoas que vivem bem economicamente, que têm como se manter ali naquele local que é mais caro, e ao fundo
tá como um morro, né? O morro, a favela, de muitas casas, uma em cima da outra, não tem separação entre um prédio e o outro, e as casas são muito menores, né? Vocês podem observar pelo tamanhozinho da janela mesmo. Então, ali a gente está vendo que o metro quadrado por habitante deve ser muito menor, inferior do que o que se tem na praia. Então, na praia, as pessoas têm mais condições econômicas, têm um espaço muito elevado e as condições de vida ficam bem diferenciadas também, né? Olha essa outra imagem, uma vista aérea. Então, a gente vê que do lado esquerdo os terrenos são gigantes, né? Olha esses telhados, as casas são muito grandes, eles têm espaço verde, as ruas são largas. Agora, no lado direito, a gente quase não enxerga a rua, né? Uma rua bem estreitinha. O tamanhozinho dos telhados você nem consegue diferenciar um do outro. São pequenos quadradinhos. Também tem árvores, é claro, mas é muito menor. Então a gente vê a diferença mesmo socioespacial de uma zona mais beneficiada economicamente e de uma zona das pessoas que têm menos valor monetário, né, menos condições ali. Então, isso é a desigualdade social. É gritante, né? De um lado é muito bom e do outro lado é muito ruim. Olha lá, até as cores nessa imagem também ficam exacerbadas. Desculpa, professora, falar errado. Ai, eu fico nervosa quando eu tô gravando uma aula para vocês, viu? Não pensem que não fico. Mas enfim, a gente vê do lado direito aí casas luxuosas, de 2, 3 andares. As ruas, olha só, não tem nem portão, né? Porque deve ser um condomínio fechado, a segurança é muito alta. Então, eles dispõem de uma liberdade que com certeza as pessoas do lado esquerdo não têm, né? Então, as condições de vida, elas são sim desiguais pela economia, isso é a desigualdade social. Aí no livro, vocês tiveram que fazer análises do conjunto de fotografias. Teve o conjunto A, muito parecido com as que a professora escolheu e colocou para vocês, né? O conjunto B, que aqui já mostra a escola, né? Então, enquanto na fotografia 1 eu tenho uma escola grande, vejo um professor, os alunos ali, né? Num espaço muito bom, tem na segunda foto crianças vendendo coisas na rua, né? Que estão fora da escola. E ali no conjunto de fotografia C, a diferença dos hospitais, né? Na foto 1, então, pessoas esperando ali no corredor, sem muitos profissionais da saúde para atendê-los. E na segunda foto, então, muitos profissionais para um paciente só, os equipamentos são de última geração e a pessoa está sendo muito bem atendida. Então, para a gente pensar na desigualdade social a partir desses âmbitos de moradia, educação e saúde. A análise é um problema social presente em todos os países do mundo. É causada principalmente pela má distribuição de renda e a falta de investimento na área social, como educação e saúde. Com base nas fotografias, como você explica o que é a desigualdade social? Então, a professora trouxe esse conceito aí para vocês acima, mas eu tenho certeza que com as palavras e o conhecimento de vocês, vocês conseguem colocar aí na atividade, né? O que é a desigualdade social na visão de vocês, alunos do quinto ano. Agora, o próximo exercício. Você já observou as fotografias? Anote quais desigualdades você percebeu. Então, pelo setor. No A, a gente vê a má distribuição de renda. Você pode colocar também a diferença das moradias, né? E no conjunto B, é o acesso à educação. Tem crianças na escola e tem crianças fora da escola. No C, o conjunto de fotografia C, então, o acesso à saúde. Esses são os temas, né? Da desigualdade social que nós vimos nos conjuntos das fotografias A, B e C.
Pessoal, ficamos por aqui. Essa semana foi tranquila. Eu gosto muito de fazer essa aproximação com vocês, como se eu estivesse na sala de aula, explicando o conteúdo. Sinto muitas saudades, viu? Não pensem que não sinto, porque a professora morre de saudades da sala de aula. Só que a gente está passando por uma pandemia, por isso estamos conectados apenas pelas redes, né? Então, fica aí meu muito obrigado por você que está realmente estudando em casa. Use máscara, show Covid, saudades.